E aí galera, bora fazer mais um vídeo de fechamento. Hoje dia 27 de setembro, praticamente aí já no leilão, quarta-feira. Pra mim foi um dos dias com movimentação mais bonita que deu pra índice e pra dólar também. Respeitou muitos padrões, não violinou, então foi aí um baita de um dia legal. Que deu possibilidades de compra, deu possibilidades de venda, entregou alvos de FIBO. Meu, que dia sensacional, saudades de um dia tão bom assim, tanto no índice quanto no dólar. Então, começando o dia com a análise sempre, né, do Fab4. Então, eu tinha até comentado ontem aqui, ó, aproveitando já traçada a minha zona de Fab4, pelos 60 minutos, o que a gente tinha já? Um cenário exaustivo na queda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras consecutivas. Qual era a probabilidade de eu ter um pullback? E olha lá onde foi o pullback, né? Lembrando que para trades contra tendência macro, se eu estou querendo comprar esse cenário, eu preciso utilizar região de médias como alvos para essas operações. Então, voltando aqui para os 2 minutos, acompanhar a abertura. Tenho aqui minha zona de Fab4 traçada. O que eu comentei ontem? Essa Fab4 ela estava larga. Então, para eu comprar aqui, qual que era o empecilho? O afastamento da média móvel de 20. E para eu vender essa região, qual era o empecilho? O afastamento da média móvel de 200. Então, eu abri aqui na minha melhor zona de compra. Seguindo aqui a Fab4, aqui eu só penso em compras. Se o meu empecilho era a distância da média móvel de 20, a média móvel de 20 chegou e o preço aqui corrigiu de maneira lateral. O preço ele só veio descansando lateralmente até a média móvel de 20 chegar. Estou no gráfico aqui ó, de 2 minutos. E aí eu já tenho o primeiro gatilho, a primeira oportunidade compradora que aconteceu justamente aqui, ó, nessa barrinha 16, ela é uma bottom and tail, ela testa a média móvel de 20, fecha para cima da 200, fecha para cima da 8. Eu tenho aqui um cenário comprimido de médias que pode causar a abertura, né, das médias de 20 e de 200. Primeiro ponto de compra foi nessa região, segundo possível ponto de compra aqui, mais legal, foi aqui nessa barra 34, acionando um gatilho de VBS. Então, na eliminação dessa barra 34, ela também é uma top and tail takeout, eliminação imediata. Eu sempre comento aqui que os melhores momentos aparecem aqui, ó, quando eu tenho média móvel de 20 e de 8 próximas e paralelas. E olha só a explosão que o preço gera. Até onde que a gente conseguiu aqui atingir? Quais foram os alvos, né, desse movimento? Primeiro eu posso traçar espelhamento intraday. Dessa mínima para essa máxima rompido, olha lá, terceiro alvo de FIBO na casa dos 116. Outra confluência também, ó, vamos voltar aqui nos 5 minutos, pregando o dia anterior. Eu venho com as retrações aqui do movimento do dia anterior e observo onde foi essa máxima. Olha lá, ó, retração de 61%. Então sempre monitoro aqui retração de 61, máxima do dia no 61%. Média móvel de 200 descendente. É outra coisa que eu trouxe aqui já nos outros vídeos de fechamento. Para eu romper uma região de suporte, de resistência, uma região da média móvel de 200 que é muito forte, eu preciso ter o apoio da média móvel de 20. Média móvel de 20 aqui dos 5 minutos, média móvel de 200 aqui dos 5 minutos. Eu não tenho o apoio da média móvel de 20, ó. Repara que o dia ele veio todo guiado pela média móvel de 8. Então a média móvel de 8 é a mais fraca das 3 médias que a gente utiliza. Então esse afastamento da média móvel de 20 inviabilizou o rompimento desse 61% junto com a média móvel de 200, inclusive se tornou uma região de venda. Aqui pelo 2 minutos eu tenho gatilho, daria também para vender no teste da região, justamente por conta desse afastamento, né? Então vende o teste da retração aqui do 61% junto com a confluência da média móvel de 200 e coloca um stop aqui de 150, 200 pontos, é o que eu geralmente utilizo para esse tipo de operação, vai depender da volatilidade do dia. Então voltando aqui para os 2 minutos, que é onde eu localizo meus gatilhos, eu testo a região de 61%, eu tento aqui, ó, agredir por 2 vezes para cima, 2 vezes para cima. Então eu tenho praticamente aqui uma regra das duas cores acionada aqui nessa barra 42 e nessa barra 44. Além disso, tem uma barra bear aqui, ó, uma barra bem grande. Ela engole bastante movimentação para a esquerda. E não tenho aqui, ó, cadê comprador? Que até então estava seguindo esse movimento. Cheguei num ponto de resistência, entrou aqui grande fluxo vendedor, comprador não apareceu, possível de vender na barra 45 mesmo, que é uma barrona bear, ou então nessa GBI barra 46 aqui, né? E aí,
Testo média móvel de 20, não vem força compradora, eu ultrapasso a média móvel de 20 nessa sequência de barras, é um cenário de Martin Bear. Então Martin Bear é um padrão de reversão de movimento, no caso aqui a reversão dos 2 minutos, porque o cenário macro ainda me apoiava na venda, o que é favorável para esse trade na ponta da venda. E eu já entrego mais um padrão vendedor aqui, ó. Essa barra 53, ela ficou uma top in tail. Depois eu tenho também a possível venda na 56 por um padrão de VSS. E depois a venda aqui, ó, na 59 por um setup de gift. Então todo o cenário aqui, ó, possibilitando vendas. Mais uma venda na barra 63, outra top in tail. Inclusive aqui, ó, deixando uma troca de polaridade, ó. Fundo, fundo, fundo rompido, aqui servindo como resistência, sendo o topo desse movimento. E aí sim, agredimos a mínima do dia, e eu sei que um movimento vindo da máxima direto para a mínima, ele não vai passar direto. Então, ó, da máxima direto em linha reta para a mínima do dia, o preço não passa em linha reta. Tanto que ele, ó, consolida, ele faz aqui um cenário, ó, de topo mais baixo, fundo, topo mais baixo, fundo, topo mais baixo, olha só. Todo o movimento deixando aqui topos descendentes. Então, aproveitando tendência macro de queda, topos e fundos descendentes aqui virando o cenário. Olha que saída de movimento que a gente tem nessa barra 110. De novo, média móvel de 20 e de 8 bem comprimidas, a barra nasce na média móvel de 20, fecha para baixo aqui da média móvel de 8. Então, além de ela ficar um possível padrão de entrada, ela me deixa uma GBI, que é um padrão de pausa. Então eu posso vender na 110, adicionar posição na perca dessa 111 para seguir essa tendência. E todo o movimento vem sendo guiado. Depois eu tenho aqui, ó, uma troca de polaridade também, ó, nessa máxima. Então, ó, fundo, 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 fundo rompido, vira o quê? Um topo, vira um nível de resistência, o que era suporte, virando resistência, dando sequência no movimento, faz aqui o realinhamento das médias, e aí sim entrego mais um padrão, ó, um Bear 180 barra 155, 156, possibilitou novas vendas de novo, e aí sim o índice cai aqui, ó, sapeca em linha reta, né? Onde que é possível de eu achar meus alvos desse movimento? Então, se no começo eu tinha aqui esse movimento em V rompido, deixa eu engrossar aqui a grossura da linha. Então, ó, eu tinha esse movimento em V aqui, rompeu, eu espelhei esse movimento para cima, atingi a alvo aqui de Fibo. A partir do movimento, quando ele é perdido em A, então eu perdi esse fundo aqui, ó, e dou sequência nesse movimento, eu espelho dessa máxima para essa mínima aqui. Então, venho aqui na projeção de Fibo, pego no meu imã, então dessa máxima para essa mínima aqui perdida, espelhado esse movimento, eu venho guiando o meu movimento pelos alvos, ó. Primeiro alvo, depois segundo alvo, e olha onde foi o fundo do dia do índice. Região aqui de terceiro alvo de Fibo, região dos 114 mil pontos, então era confluência de terceiro alvo e também 114 bola. Eu já chego nesse cenário muito exaustivo. Olha só o tamanho dessas barras vendedoras, né? Então isso daqui é uma barra já no final do movimento de queda, sinaliza que é uma barra de exaustão, e o preço tem aqui um formato de deriva, que é bem característico aí de final de movimento, de exaustão de preço vendedor. Atinjo nessa região de fundo, terceiro alvo do movimento, 114 mil pontos, e olha o fluxo que entra na ponta da compra nessas barras, ó. Fluxo comprador muito grande. Essa barra 195, ela vira a média móvel de 8 para cima, vira a média móvel de 20 para cima, quebra a estrutura de deriva que eu tinha aqui nesse cenário final de tendência. Então eu posso comprar essa barra 195 justamente o que? Esperando por esse retorno. Um ponto de stop aqui é o próprio stop de Pablito, onde eu compro o rompimento da barra 195 com o próprio stop na 196. Então stop micro possibilitou todo esse retorno aqui do índice. E aí, ó, ele praticamente veio o quê? Fechar em campos positivos, né? A gente passou para cima da linha do Prior Coach, que é a linha do fechamento do gap, ó. Tanto que ele bate aqui, vem fazer pullback, rompe, ó, consolida e aí finaliza o dia aqui num cenário bem comprimido já. Andou bastante, índice cansou aí, bateu para cima e para baixo. Mas ele deixou para nós, para amanhã, uma zona de Fab4 estreita.
Então, ó, excelente para abertura. Vamos monitorar aqui amanhã, ó, através dos nossos caixotes, a abertura próxima, abertura afastada. Então, ó, abertura mais próxima, abertura em cenário aqui intermediário. Se abrir além disso, já acaba abrindo realmente bastante afastado. Então, ponto legal aí do índice para o seu fechamento. Fechamos dentro de uma zona de Fab Four estreita. Vamos olhar o Dolinha. Dolinha é aquele cenário, né? Nada está tão esticado que não possa esticar mais. A gente estava comentando sobre a inclinação dessas médias móveis, né? Olha só a inclinação da média móvel de 20. Olha a inclinação da média móvel de 8. Média móvel de 200 também aqui apontada para cima. As três médias apontadas para cima. As forças vendedoras, olhando 60 minutos aqui mesmo do dólar, estavam sendo consumidas imediatamente. A barra de venda que eu tenho aqui, ó, consumida imediatamente. Olha as barras de venda aqui dentro desse pullback sendo consumidas imediatamente. Então, vendedor de dólar não teve vida fácil aí. Hoje, principalmente, né, o movimento subiu, estirou aqui em linha reta, ultrapassou inclusive nossos alvos. Eu até projetei aqui, ó, eu tava com esses alvos desse espelhamento menor, ultrapassou todos aqui, foi lá no 300%. E aí eu vim com alvos da projeção maior, já que ele ultrapassou todos os alvos, eu vim desse fundo com essa máxima aqui. E aí, ó, também no 5043 era segundo alvo desse movimento. A gente fechou em cima desse alvo, mas vindo aqui, ó, por 2 minutos, identificando as possibilidades do movimento de hoje. A gente tinha uma zona de Fab Four mais estreita para o dólar. Então, ó, meu trade aqui, minha zona de Fab Four, e olha só como foi a abertura do Dolinha. Primeira barra, uma barra aqui excelente, uma barra elefante bull, ela engole grandes barras aqui, ó, grande movimento do dia anterior. Tenho a minha barra de pausa, tenho média móvel de 20 alinhado com a média móvel de 8 num cenário comprimido, alinhado e paralelo. Então, melhor ponto possível para a gente comprar dólar. Então, primeira barra, barra bull, barra elefante. Segunda barra padrão aqui de RBI. Então, foi o primeiro gatilho que a gente localizou para o doleta. Depois aqui, ó, barra 4, a barra 3 aqui, ó, 4 e 5 fazendo rompimento, também possibilitava entrada. Aqui já no meio desse movimento, eu tenho uma BT de Lock 5 aqui também, continuando esse movimento. Ele atinge a região aqui, ó, macro de topo anterior. Então, ó, essa região aqui atrás de topo anterior foi atingida nessa máxima praticamente em linha reta, né? Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Praticamente a gente atinge essa máxima aqui em linha reta e aqui a gente deixa um padrão de reversão de movimento. Um padrão de top and tail kamikaze, sendo possível fazer a sua venda. O preço enrola aqui um pouco, passa para baixo da média móvel de 20 e eu vim fazer uma venda de dólar nessa barrinha 33. Então, nessa região aqui, já estava para baixo das médias, já estava aqui, ó, com a 20 apontada para baixo, com a 8 apontada para baixo, padrão vendedor. Lembrando que eu estou fazendo uma venda dentro de um movimento de alta. Então, quais serão os meus alvos? Médias móveis e também retrações de movimento. Então, traçando retração do dia, qual foi o alvo da minha operação? Aqui no 61. Então, foi minha saída final. Inclusive, eu tinha uma confluência que tinha média móvel de 200 do 1 minuto, passando exatamente aqui. Nessa região aqui, a gente encerrou o trade na ponta da venda. E aí, olhando aqui também os 5 minutos, eu tenho um gatilho dentro dos nossos setups de entrada. O rompimento dessa barra 16 aciona um VBS de Lock 2. A direção da minha média móvel de 20 ainda continua ascendente, então sendo possível já entrar aqui no rompimento do candle 16, ou então aqui, ó, nessa barra 22, aí sim, ancorado pela média móvel de 20, voltando para a tendência. Voltando aqui, ó, para os 2 minutos, foi exatamente dentro desse pullback, ó, barra 55, dá aqui indícios de continuidade de movimento. E o preço realmente vem aqui, ó, só entregando setups compradores. Mais um VBS de Lock 2 aqui acionado na barra 75. Olha só a média móvel de 20 e de 8 num cenário aqui bem comprimido, próximos, paralelos e alinhados. Barra 97 e barra 98 dando sequência no movimento. É assim, ó, é enxergar o tamanho das barras compradoras e enxergar que eu não tenho força vendedora. Olha só essa barra 97, essa barra 98, engolindo todo o movimento do pullback praticamente aqui numa única barra. Então, é sentimento total comprador pro dolinha, né? Não dá para querer caçar trade de venda só porque a gente acha que ele está muito esticado.
O que o gráfico está nos dizendo? Que só tem comprador. E olha só, os pullbacks são totalmente laterais, onde a gente tem aqui, ó, pullback lateral, média chega no preço, dá continuidade no movimento. Então aqui também era outra possibilidade compradora. Uma possibilidade compradora aqui em Lock 3, guiado somente pela média móvel curta nossa. Um cenário aqui de um breakout play, média móvel de 8 chegou no preço, deu sequência no movimento. Mais uma entrada aqui, ó, pela média móvel de 8, nesse cenário aqui desse Bull 180. Então o preço vem todo pro seu lado comprador. Aqui, ó, de novo, né, eu passo para baixo da 20, passo para cima, ó, já deixo o fundo ascendente, realinho 8 com a 20, mais uma sequência de movimento, mais uma explosão, pega stop de vendido, quem tá tentando vender aqui o dia inteiro, estopa a galera, gera aquele squeeze, e aí sim eu tenho a barra elefante de exaustão de movimento. A barra elefante de exaustão, ela precisa estar num cenário afastado da 200, e ela não pode estar encostando também, ó, nem na 8, nem na 20. Ela não pode estar ancorada por nenhuma barra. Realmente ela precisa estar o quê? Flutuando. Tanto que ela não dá sequência, lateraliza. Então, realmente, compradores exauriram o movimento e aí a gente causa o quê? A reversão desse dolinha. E aí a reversão veio alinhada também com mais um padrão de barra bear, alinhado, nasce na média móvel de 20, fecha para baixo da 8, dá continuidade no movimento. Então todo o cenário aqui alinhado, mais um gatilho vendedor aqui, ó, na barra 211, depois desse pullback. Então hoje aí foi um dos dias mais legais que a gente teve, tanto para índice quanto para dólar. Cenário, ó, todo telegrafado, guiado, bonito demais de ser operado, gostoso de ser operado. E dolinha também deixou para nós aqui uma zona de Fab Four estreita. Então temos aqui já o cenário mapeado para a abertura de amanhã, melhor cenário para uma possível compra, melhor cenário para uma possível venda, já um cenário aqui, ó, intermediário comprador e também intermediário na ponta da venda. Abriu além disso, acaba já ficando mais inviável de ser trabalhado a estratégia de Fab Four. Então foi isso, galera. Olha só, dia sensacional para índice, para o dólar. Galera aí da sala do Discord conseguiu pegar excelentes oportunidades. Deu para fazer aí um sextou na quarta-feira. E é isso, amanhã, ótimo pregão para vocês. Tamo junto, valeu aí por acompanhar. Não esquece de deixar aquele like, comenta aqui também no vídeo que fortalece. Tamo junto, valeu!